Oi, pessoal. Neste vídeo eu quero trazer dois questionamentos. O primeiro deles é o seguinte: quando pecamos, confessamos os nossos pecados a Deus? E o segundo questionamento é: se confessamos, confessamos como vítimas ou como culpados? Sim, porque é uma grande diferença entre confessar como vítima e confessar como culpados. Quando confessamos como vítimas, estaremos sempre procurando dar desculpas para os nossos pecados, procurando achar talvez um outro culpado e não assumimos a culpa. Como se fossem duas crianças, dois irmãos, quando estão brigando e o pai chega e fica um jogando a culpa para o outro. Não, não fui eu, foi ele. Eu fiz isso, mas foi por causa dele. Né? Ele me levou a fazer isso. Né? Isso é muito comum em crianças, entre irmãos. Na Bíblia, dois exemplos. Um de alguém que se colocou como vítima e outro de, de alguém que se colocou realmente como culpado, assumindo a sua culpa pelo seu erro, pelo seu pecado. No relato de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a história ali de Adão e Eva quando eles pecaram. E Deus chega ali no jardim do Éden, passeando por ali, procurando Adão, né, e pergunta: Adão, onde estás? E Adão fala: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, eu temi e me escondi. Então Deus pergunta a ele: quem te fez saber que estava nu? Acaso comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então Adão diz: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. E Adão vira para Eva e pergunta a ela, ela diz: a serpente me enganou, a serpente falou comigo e eu comi. Nem Adão nem Eva assumiram o seu erro, assumiram o seu pecado. Cada um ficou tentando achar desculpas. Adão poderia ter dito: sim, Deus, eu comi da árvore que o Senhor ordenou que eu não comesse. Eu pequei, eu errei, me perdoa. Da mesma forma, Eva também poderia ter dito, mas não. Não confessaram seus pecados, se colocaram como vítimas. Adão se colocou como vítima de Eva e Eva se colocou como vítima da serpente. Não confessaram os pecados como culpados, não assumiram seus pecados. Uma outra história, mas essa de alguém que se colocou como culpado, assumiu o seu pecado. Está ali no relato de Lucas, no capítulo 15, se eu não me engano, onde Jesus contou a parábola do filho pródigo, que ele chega ao pai dele e pede a parte dele na herança, a parte que cabia a ele, porque ele queria usar, né, gastar da maneira que ele quisesse. Então o pai reparte a herança e dá a parte dele. E a Bíblia diz que ele parte para uma terra longínqua, uma terra distante, e ali ele desperdiça, ele gasta todos os seus bens, toda a sua herança, vivendo ali dissolutamente, provavelmente ali com prostitutas, com bebedeiras, com farras. E quando o dinheiro acaba, quando a herança acaba, e ele cai em si, ele está ali trabalhando agora cuidando de porcos, não tem mais nada. E ele cai em si e ele diz: quantos trabalhadores de meu pai, né, tem tudo de bom, tem comida e abundância, e eu aqui cuidando de porcos? Voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. E ele vai, e quando ele está chegando perto da casa de seu pai vem ao encontro dele, e ele não arruma desculpas, ele diz aquilo que ele pensou em dizer: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Ele não arrumou desculpas, ele não se colocou como vítima, como fez Adão, como fez Eva, ele se colocou como culpado, ele não tentou arrumar desculpas. Ele poderia dizer: pai, eu errei, mas sabe como é que é? Eu sou jovem, eu queria viver a minha vida, eu queria aproveitar a vida, não era minha intenção fazer isso, tal. Ele não fez isso, ele confessou o pecado. Eu pequei contra o céu e perante ti. E isso ao ponto de dizer que não era nem mais digno de ser chamado filho. E pediu ao pai que o tratasse como um empregado. E o pai, então,
manda que trouxessem roupas novas, sandálias novas, colocou um anel no dedo dele. É interessante que o pai ali, simbolizando Deus, em nenhum momento diz: não, meu filho, você não pecou, né? Você cometeu só um vacilo, né? Você cometeu só um equívoco. O pai não impediu que ele confessasse seu pecado. E quando ele confessou, o pai então manda trazer roupas novas, sandálias novas, aliança, manda matar o bezerro cevado para festejar, porque ele mesmo disse que aquele filho estava morto e reviveu, aquele filho tinha se perdido e foi achado. Mas ele confessou os pecados e como culpado e não como vítima. Quero trazer aqui esse ensinamento para nós, essa exortação, para que confessemos os nossos pecados, porque todos somos pecadores. A diferença vai estar aí em confessar como vítima ou como culpado. Devemos confessar os nossos pecados como culpados, porque realmente somos culpados. E não relativize o pecado, não amenize o pecado. Não trate o pecado simplesmente por uma falha, um deslize, um equívoco. Hoje se tem feito muito isso. A palavra pecado tem se deixado de lado e tem se suavizado, até mesmo a palavra em si. Tem se falado muito só em falha, erro, equívoco, deslize, vacilo. Não, é pecado. A Bíblia fala pecado, confesse o pecado. Não simplesmente vai confessar vacilos, erros, confesse pecado, confesse os seus pecados. E como culpado, não como vítima. Siga o exemplo do filho pródigo, e não o exemplo de Adão e Eva, que jogaram a culpa, né, para outra pessoa. Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, e não assumiram a sua culpa. Não seja como uma criança que tenta justificar os erros e nunca assume. Ok? Uma exortação para todos nós que possamos, assim, encarar o pecado, sabendo que ele é terrível e deve ser confessado e abandonado. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.